Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Leves, é claro, com o Dr. Márcios Vinícius. É uma alegria estar aqui com você hoje de novo. Dr. Márcios Vinícius é médico especialista em cirurgia bariátrica e endoscopia, diretor técnico responsável pelo IEG, o Instituto Especialista em Tratamentos da Obesidade. Dr. Márcios Vinícius, seja muito bem-vindo. Maria Gabriela, prazer é meu sempre estar aqui para a gente estar conversando sobre um assunto tão importante que é a obesidade. É um assunto que eu me dedico ao tratamento da doença obesidade e ajuda as pessoas realmente a lidar com essa situação. Amém. E um dos propósitos desse podcast, né, também é que as pessoas se sintam mais acolhidas, se sintam mais seguras para tomar a decisão de dar o próximo passo. E hoje o nosso episódio vai ter um tema especial, já que a gente está em outubro rosa. A gente vai falar sobre câncer de mama e também sobre câncer de forma geral e como que isso está relacionado à doença obesidade. Exato, isso. Vamos lá? Vamos ver o que eu posso ajudá-las aqui sobre a relação da obesidade com o câncer, né? Mas tem alguma relação? Então, isso, as pessoas não sabem. Tem uma relação. Eu queria dizer que antes aqui a gente não tem pretensão de ser especialista no tratamento de câncer. Na verdade, na minha especialidade se diz relação com o tratamento da obesidade. Bem, tem uma relação sim. A obesidade, ela provoca alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações inflamatórias que podem predispor ao câncer. Não quer dizer que toda pessoa que está acima do peso, com uma pessoa obesa, que vai ser uma pessoa que vai desenvolver o câncer. Então, associado a outros fatores, ele pode sim ter relação com o câncer, né? Para a mulher, os cânceres de mama, o câncer de ovário, o câncer de endométrio, né? Então, tem relação com os cânceres para homem de próstata. Na verdade, o câncer de próstata e obesidade, ele predispõe a doença mais grave, não que ele predispõe a ter o câncer de próstata. Aqueles pacientes que estão acima do peso e têm uma chance de ter uma doença mais agressiva. Então, alguns cânceres de sangue também têm relação com a obesidade. Então, esse processo inflamatório, hormonal e metabólico que está envolvido com a obesidade, ele pode sim estar associado com esses tipos de câncer, né? Então, a obesidade tem uma relação sim com o câncer. Hoje em dia, com tantas pesquisas, a gente vê o quanto a alimentação também influencia no desenvolvimento do câncer, né? Industrializados, ultraprocessados. E quando a gente pensa em obesidade, não tem como a gente desconectar da alimentação. Então, quando a gente fala sobre o câncer, que é desenvolvido por conta da obesidade, em pessoas que têm obesidade, estão mais propícias a ter câncer, mas é devido à obesidade ou devido a um conjunto de má alimentação que essa pessoa já vem tendo ao longo da vida? Pode ter relação das duas formas, né? Na obesidade, pura e simplesmente, na obesidade relacionada com a ingestão desses alimentos que podem predispor também ao câncer. Então, os dois fatores associados, eles somam, né? Então, pode sim, o alimento, ele pode ser um desencadeante. Então, o melhor seria realmente a gente procurar, como a gente não consegue identificar exatamente qual o alimento que vai ser o causador, mas a gente sabe que os alimentos que têm esses conservantes, os alimentos industrializados, eles têm uma chance maior. Então, vamos procurar alimentar com os alimentos mais naturais. Uma fruta, né? Muito bacana ali a fruta, né? Os alimentos não industrializados, os fora de pacote, né? Então, isso também vai ajudar na obesidade. Então, estão ligados das duas formas, né? Alimentação de forma equivocada, obesidade, mais carboidrato também, predispõe a mais carboidrato, quer dizer mais alimento industrializado e mais obesidade também. Nossa, mudar a alimentação é um grande desafio, né? É muito. Tenho certeza Muito que esse importante. deve ser um desafio para as pessoas também que estão nesse processo de tratamento. Exatamente ali, porque o alimento para essas pessoas muitas vezes é prazeroso. O que a gente costuma dizer na obesidade, o sintoma, ao contrário das outras doenças, o sintoma é dor, é desconforto, atrapalhar no dia a dia. Na obesidade, o sintoma muitas vezes é prazeroso. O sintoma é ter vontade de comer, é querer comer aquele tipo de comida, é sentir prazer com aquele tipo de alimento.
Então, os sintomas são é um prazer para a pessoa, né? Então, muitas vezes acaba que não busca um tratamento, né? E acaba que, às vezes, vai chegar em situação, às vezes, mais grave. E quando que isso para de ser prazeroso, hein? Pois é. Isso é bem complexo, né? Porque algumas vezes, não todas as vezes, está ligado com os fatores emocionais, né? Com o fator lá desde a infância, tem um apego emocional com aquele alimento. Ela foi treinada, entre aspas, né? Ali a gostar daquele tipo de alimento, mas é que a família dela já carregava isso já tradicionalmente, há gerações ali, um tipo de alimento. Então, na verdade, tem que ter uma mudança no comportamento alimentar, né? Essa mudança, a gente às vezes vai buscar essa mudança no comportamento alimentar com a cirurgia, com o balão intragástrico, com a gastroscopia endoscópica, com medicamento, né? Para mudar esse comportamento alimentar, para tentar tirar esse prazer com esses alimentos ali. Então, para mudar esse comportamento. Então, é isso que a gente busca, porque aquele alimento realmente está causando dano para aquela pessoa. A hora que você falou isso, sobre a adaptação da alimentação com o tratamento, a primeira coisa que eu pensei foi no balão. Para quem já escutou os últimos episódios, a gente sabe o tanto que o balão ajuda nisso, ajudar né? Na adaptação mesmo, né, das pessoas, né? Para que realmente modifique o comportamento alimentar, para que depois não tenha nada de cirurgia, não tenha nada ali, nenhum medicamento, e ela conseguir mudar o comportamento ali naquele período. Entendi. E qual que é o câncer mais provável de uma pessoa com obesidade desenvolver? Bem, isso é individual, né? Então, a gente tem relação mais que esses tipos de câncer, como eu falei, né? O câncer de mama tem relação, é um deles, né? Que tem relação com a obesidade, não que vai ser o que tem maior chance de acontecer na pessoa obesa, né? Eles estão distribuídos quase de forma uniforme ali, a chance de desenvolver, mas a gente sabe que o câncer de mama ele tem uma relação com a obesidade. O câncer de mama, ele é um câncer que as pessoas falam assim, mas a pessoa teve um câncer mais agressivo, menos agressivo, como é que é isso, né? Essa questão do câncer, como é que desenvolve? Porque o câncer de mama, por exemplo, são vários tipos histológicos de câncer de mama, que tem um tipo de célula que ela é mais agressiva ou menos agressiva. Tem aqueles câncer de mama que são ligados a hormônios femininos, tem aqueles que estão ligados a um tipo de marcador imunológico que pode estar ligado com o câncer de mama, né? Tem aqueles que também não têm relação nenhuma com o hormônio, nem com nada, nem com esse marcador, também que são os triplos positivos, os triplos negativos que eles chamam, que aí da classificação dessa lesão nós vamos classificar como mais grave ou menos grave, ela precisa de mais disso ou mais daquilo, ela está mais limitada, depende muito do tamanho da lesão, da proximidade que ele está, por exemplo, na mama, se está próximo ao mamilo, se está mais distante, se está próximo a vasos, se tem linfonodo comprometido ali na axila. Nossa, mas tem muita coisa para ser avaliada, hein? As pessoas chamam câncer, mas ele tem vários fatores, né? Então, isso é para se atentar com relação ao diagnóstico precoce. O que é isso de estar mais perto do mamilo, mais longe aqui? Porque eu já ouvi falar que a prova do toque é aqui, né? Que faz. Se faz em toda a mama, né? Tem que ser feito em toda a mama, né? O toque, né? É muito importante, tem que ser em período específico, né? Que tem que ser feito, né? Durante o período do ciclo menstrual, esse toque, né? Tem que palpar a axila também, palpar toda a mama, né? Tem toda uma técnica ali que eu acho que deve ter vários vídeos aí dos mastologistas explicando isso, sobre como é que é feito no YouTube aí. Eu acho que deve ter essas explicações dos vídeos aí. Eu acho que vale a pena as mulheres estarem atentas realmente ao autoexame, porque as pessoas sempre têm aquele desafio, né? Quando vai vir, sempre tem aqueles pedidos, né? A gente pede para que tenha a cura do câncer, para que não tenha mais o câncer. Mas, Maria Gabriela, de verdade mesmo, a evolução no tratamento do câncer nos últimos anos foi algo impressionante, assim, o que a medicina conseguiu no tratamento do câncer. Doenças que antes eram sentença de morte, hoje passaram a ter cura com a doença, né, com os medicamentos, com as técnicas que foram desenvolvidas, com as cirurgias que são feitas também, com a radioterapia. Então, hoje tem um avanço muito grande. Dificilmente, assim, nós vamos conseguir erradicar totalmente, mas
vai se conseguir fazer cada vez mais diagnóstico mais precoce. Aí tem ficado muito atento, porque se a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande, né, quando você faz diagnóstico precoce. Então, por isso que tem que ter atenção as mulheres fazer a mamografia, o autoexame, na época certa, né, fazer na época certa, que eu digo na idade certa, para se fazer esses exames, acompanhar, fazer as consultas rotineiras. Qual que é a idade certa? Isso, se tinha uma discussão sobre isso recentemente, sobre a mamografia, se fazia depois de 50 anos, mas agora foi aprovado, né, para que se faça acima de 40 anos de idade a mamografia. Então, quanto antes, melhor. A gente tem visto que o câncer também ele tem acontecido em pessoas mais jovens, que antes a gente tinha ali, geralmente, um marcador 50 anos. Né, mas agora tem visto que tem aparecido em pessoas mais jovens, então o câncer de mama, se a gente consegue pegar ele numa fase mais incipiente, então a tecnologia para o diagnóstico mais precoce, essa também sim tem se evoluído, a tecnologia para pegar os cânceres cada vez menores, uma fase, marcadores bioquímicos no sangue para saber, né, do que se trata. Então, no sangue? Teria como fazer um exame de sangue e identificar um câncer? Então, assim, na verdade, tem se estudado isso nas pesquisas, né? Tem se procurado pesquisar já através de um marcador, falar assim, olha, e essa pessoa, parece que esse marcador aqui, ela tem chance maior de ter. Isso já é possível naqueles casos onde que a gente sabe que um câncer de mama, onde se foi feito o marcador genético e veio positivo. Esse marcador genético, você deve ter ouvido falar já de alguns artistas que fizeram, que a mãe teve câncer de mama e a mãe fez um exame que mostrou que ela tem um marcador genético e depois se pesquisou depois na filha. E a filha tendo esse marcador genético, aí o exame de sangue, que às vezes pode ser feito até através de saliva, né? Ela vendo que ela tem aquele fator genético e já tem uma alta probabilidade, aí pode ser que se tome alguns condutas. Então, nós já temos, assim, na verdade. Né? Mas, assim, seria algo, como eu falei, de pesquisa, mas para se fazer de forma mais populacional, de uma forma mais abrangente, né, que seria possível. Mas atualmente a gente tem só pesquisas ainda, não tem nada ainda em definitivo ainda que é usado em massa, né, para a população. Eu vou te fazer uma pergunta, porque me veio duas coisas na cabeça. A primeira, eu não tinha nem pensado em perguntar isso. Então, não pense que sou doida, tá? Porque eu já ouvi algumas pessoas espalhando uma história de que não existe o tratamento do câncer, a cura, né? Não existe a cura do câncer até hoje por conta por comercial, pelas indústrias farmacêuticas lucrarem muito com os tratamentos contra o câncer. E você falou que o tratamento para a cura vem evoluindo a cada ano mais. Então, por que as pessoas falam isso? Até que ponto existe um pinguinho de verdade ou isso é loucura da cabeça das pessoas? Pelo contrário. Na verdade, as grandes indústrias aí, elas investem bilhões e bilhões, né, para o tratamento. Se não fossem eles para desenvolver algumas drogas, a gente realmente estaria com as doenças aí muito agressivas que não teriam cura. Eles investem muito em pesquisa. Eles têm, essas grandes indústrias, eles têm o que se chama de compliance, né? Eles têm um respeito, né, por tudo isso. Então, são indústrias que realmente, na verdade, a gente tem que agradecer essas grandes indústrias, porque realmente elas fazem pesquisas sérias. Então, tem essas teorias da conspiração, de que realmente que se torne a doença dessa forma. Não, eles realmente pesquisam, né? Eu desconheço isso que você falou sobre de ter dessa forma, mas o que a gente vê realmente são, na grande maioria, são medicamentos realmente muito caros. São realmente medicamentos, mas que foi necessário fazer muita pesquisa para conseguir chegar lá, né? E ter um gasto muito grande para conseguir fazer esses medicamentos, mas que atualmente eles salvam muitas vidas e a gente deve muitas vezes ali agradecer a essas pesquisas que foram feitas, a essas indústrias que desenvolveram esses medicamentos. Então não tem ninguém barrando a cura, né? Não, que eu desconheço, mas assim, na verdade, eu como médico eu enxergo e vejo acontecer dessa forma, né? Que a gente não tem nada assim impedindo que o tratamento, que você tenha a cura, né? Porque realmente assim, não é assim, é uma doença que
provavelmente já tem se cursado muito para isso, para se tornar uma doença, em algumas situações, quando não possível a cura, vai se tornar uma doença crônica, uma doença que ela tem um medicamento, que a gente utiliza aquele medicamento, né, então de forma crônica. Porque, sob o ponto de vista de doença, isso é muito difícil conseguir debelar totalmente, né, o câncer. Falar assim, olha, mas melhorou muito, isso que eu queria dizer, que foi uma doença que nos últimos anos teve evolução fantástica no tratamento do câncer, né? Uhum. Sobre todos aqueles aspectos que a gente comentou aqui antes, mas o câncer de mama, a gente voltando lá, é algo que realmente preocupa, né? São mulheres muitas vezes jovens, né? E tem vários fatores, não só obesidade, Maria Gabriela, que pode estar relacionado com o câncer de mama. Tá, eu vou perguntar uma coisa pra gente fechar essa parte que a gente fala sobre o câncer em si, porque depois eu quero fazer uma pergunta específica sobre o câncer de mama e a obesidade. Mas a gente falando, né, sobre essa luta das indústrias em fazer pesquisas para desenvolver medicamentos, os medicamentos são caros, as pesquisas demoram. Então, eu queria entender por que é tão difícil encontrar a cura para o câncer e também tão caro. Então, na verdade, assim, a tecnologia que se utiliza são pesquisas com medicamentos, com tentativas. Para se aprovar um medicamento, Maria Gabriela, o requisito é muito minucioso, assim, os detalhes para se fazer uma pesquisa com o ser humano, na verdade, muitas vezes não se faz diretamente com o ser humano. Os testes são feitos com cobaias? Em algumas situações, sim, né? Assim, especificamente, eu não vou saber te dizer sobre alguns medicamentos, como é que é feito, tá? Mas para não se expor o ser humano, mas de forma muito assistida, isso tem que passar por entidades aí que realmente elas aprovam que seja feito dessa forma também, porque também a gente não pode, os animais também não podem ser muitas vezes agredidos, né, também. Claro. Então são pesquisas de indústrias que tenham alta capacidade tecnológica para isso, que faz altíssimo investimento, envolvimento de muitas e muitas pessoas ali. No Brasil tem? Tem institutos de pesquisa muito sérios aqui, indústrias muito sérias também, que se fazem pesquisas também aqui no país. Né? Aqui a gente tem também. Você já conheceu? Você já entrou em algum desses? Não entrei, mas de conhecimento mesmo, assim, de como eles divulgam, né, um produto, muitas vezes um produto tecnológico, né, como é que foi feito, as etapas que foram feitas. Então isso realmente é muito importante que a gente conte com eles aí, mas eles ajudam bastante, na verdade, eles não atrapalham. Né? Então essa de tornar uma doença crônica, né, e de ser rentável, pode ser que sim, mas a gente teve ali o dado positivo ali dele. E nós médicos, a gente sabe que se a gente conseguir isso para algumas doenças que estão muito agressivas ali, opa, excelente. Quando vê notícia nova ali sobre, recentemente teve umas descobertas sobre o câncer de pâncreas, o tipo histológico dele, a genética dele, e isso já deixa a gente assim, bem contente com essas descobertas. Então, são pequenas descobertas que depois, essas pequenas descobertas que vão se atentar depois para o tratamento específico, através dela. Doutor, o que é o câncer? Como que surge? Como que se multiplica? Por que nosso corpo não consegue lutar contra ele? Todo dia luta, todo dia. A gente produz células diferentes todos os dias, só que a gente tem células que vão lá e debelam aquelas células que foram feitas produzidas de forma errada. A gente tem, muitas vezes, o câncer aparece porque teve uma falha nesse mecanismo de ir lá e debelar essa célula. Essa célula que ela foi formada de forma errada, aquele mecanismo que para ir lá e cancelar essa célula, às vezes aquele mecanismo falhou. E você sabe me dizer como que a célula é formada de forma errada? Então, é na produção, porque todos os dias a gente tem renovação celular. Todos os dias. Então, às vezes acontece essas situações aí de essas células serem produzidas dessa forma, né, e acaba que não se consegue debelar. E vai a obesidade. Como é que a obesidade tem relação com essas células formadas dessa forma? Então, esse processo inflamatório, esse processo hormonal e metabólico, ele pode interferir nessa questão dessas células, pode, inclusive, acelerar alguma situação de algumas células ali que não tão legais, né? Então,
o mecanismo inflamatório ele vai ocupar o organismo de outras formas. Então, você está me apertando hoje aqui, Maria Gabriela, nas perguntas aqui do câncer, que não é minha especialidade, mas... Ai, mas eu fiquei muito curiosa. É muito interessante, assim, até... E a gente não tem, assim... Não, e para várias pessoas, né? Também, para todo mundo, na verdade, né? Todo mundo queria que não tivesse, que tivesse um mundo livre de câncer, mas a gente sabe que hoje está muito melhor. As pessoas tinham que ficar muito tranquilas com relação a essa situação aí, que, claro que câncer é uma situação grave, né? E que todo mundo está sujeito, inclusive, a ter, né, o câncer, mas hoje... eu falei tranquilo, não é bem tranquilo quem está com câncer ali, não está tranquilo porque depois tem que passar por um tratamento que ele é árduo, não é fácil o tratamento, é um tratamento que muitas vezes requer quimioterapia, que às vezes ela é agressiva, radioterapia, cirurgias agressivas, né, também. A gente está falando aqui de cura, mas a cura, para se ter a cura, tem que ter um processo ali que é um processo complexo, né, e dispendioso e caro para conseguir fazer. Então, realmente, ninguém fala assim, coisinha simples, câncer. Não é nada simplesinho. Mas eu queria... Tem uma luz no final do túnel. Né? Isso que eu falei aqui, que tem essa luz no final do túnel. Então, é isso que eu queria deixar aqui as pessoas mais tranquilas, né? Tá, eu vou parar de te apertar, então. Vamos falar sobre obesidade e câncer. Tá certo. Na questão da obesidade, primeiro, eu gostaria de saber... a respeito do câncer de mama, já que a gente começou a falar, né? Acabou que eu falei que eu ia perguntar, mas eu fiquei só te apertando para falar sobre a origem do câncer, de onde vem. Não. O câncer de mama, a gente sabe também que tem muito um fator genético, né? A predisposição genética. E como que a gente sabe quando é uma predisposição genética ou então quando é causado pela obesidade? Seria por essa inflamação ou pelo acúmulo de gordura na mama? Como que acontece isso? O que acontece? A obesidade ela tem uma relação mais bem estabelecida nas mulheres após a menopausa. Bem, e como é que a gente sabe que aquele tipo de câncer ele tem mais relação com hormônio, ele não tem, ele tem um fator genético? Sempre se faz, quando se faz já a biópsia, que faz a punção daquele nódulo na mama, já se faz avaliação da célula. Qual que é o tipo da célula? Aí depois se faz um segundo exame, que é o chamado a imunohistoquímica daquela peça, que vai se ver como é que é o comportamento dela, nesse estudo mais detalhado. Como é que é a replicação da célula, se é uma célula que replica mais rápido, isso quer dizer que ela é mais agressiva. Se ela está positiva por hormônio, se ela tem relação com hormônio ou se ela não tem. Se ela tem relação com aquele fator imunológico lá que eles chamam de HER positivo ou não. Então, através dessa biópsia que a gente vai fazer todo esse detalhamento. E a partir disso, vai se traçar a estratégia cirúrgica. Além disso, eu já fiz um exame também antes, um exame de imagem, eu fiz a ultrassonografia, eu já vi o tamanho daquela lesão, algumas vezes se faz a ressonância, e isso vai já se montando a estratégia. Qual que vai ser feita? Será que vale a pena fazer a quimioterapia antes? Será que hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer exames para saber se vai ser necessário de se fazer a quimioterapia ou não para esses pacientes? Então, se ela vai ser, a quimioterapia não vai adiantar fazer para essa lesão, não precisa de fazer, é só a retirada. Opa, bacana. É possível de fazer isso já hoje. Né? Ou dependendo daquele tipo histológico, eu vou ter que usar aquele tipo de quimioterapia. Ou, não, aquela lesão é muito pequena, ou aquela lesão, eu só vai retirar ali parte da mama, pronto. A gente sabe que isso vai ter uma boa resposta. Aí, às vezes, vem aquele desespero da mulher ver um câncer de mama, e ela, às vezes, fala assim, eu quero tirar a mama toda, eu quero tirar a outra mama também. Mas os estudos, atualmente, eles falam que eles mostram pra gente com segurança de que fazendo essa estratégia, isso vai ser o necessário, tirar só um pedaço da mama. Não é preciso tirar a mama inteira, mas depende do tamanho, do tipo histológico, da localização que está na mama, né? Se tem ou não linfonodo.
Então, tudo isso é importante. Isso tudo é uma estratégia que se faz para o tratamento do câncer de mama, né? Então, na obesidade, nessas pacientes, como a gente falou, nessa relação do câncer de mama com a obesidade, a obesidade, a gordura produz alguns hormônios. Câncer de mama também dá em homem? Também dá em homem, sim. Mas é numa proporção menor? Uma proporção menor, mas sim, também. Tem tecido da mamária também, é possível também de acontecer também no homem. Então, essa gordura, ela produz hormônios. Então, esses hormônios que eles acabam sustentando ali a lesão, né? Esses hormônios que acabam aumentando um pouco. Então, tem essa relação da obesidade com o câncer de mama. Ela é como nesses hormônios, nesse tipo de lesão que tem hormônio dependente. Uhum. Né? Como eu falei, aquelas que têm realmente relação com os hormônios. Porque tem aqueles outros que são triplo negativo, que não tem relação nenhuma com... Você já falou isso duas vezes hoje, aí eu não entendi, mas eu ignorei. O que é triplo isso? positivas, por exemplo, tem HER positivo, estrogênio e progesterona positivo. Esses são triplo positivo. O triplo negativo é que não tem nada desses três dos hormônios. tipos dos hormônios. Qual que é que a origem dele, muitas vezes, é a origem indeterminada desse triplo negativo. A gente não sabe de onde que ele veio. Ele não tem, às vezes não tem relação genética, ele veio sem da onde que a gente não sabe de onde que ele veio, sim, exatamente. Então para vocês verem como é que é complexo essa questão do câncer, que a pessoa fala, mas fulano tratou câncer e conseguiu, o outro não tratou e não conseguiu, para ver como é que é complexo, como é que, aqui a gente ilustrando de forma muito simples aqui, bem resumida, como é que é feito tudo isso, né? Ou como então é que é feito... trata, melhora, e aí depois de 10 anos aparece com tudo de novo, né? Acontece então, sim, para também. isso também são as recidivas, né? Que assim, não, pode ser que teve cura, mas depois teve não uma recidiva, mas o aparecimento de uma nova lesão, né? Após o tratamento, mas a grande maioria fez ali, tratou, está curada e pronto ali depois de um período, já fez o tratamento que tinha que fazer. Nas mulheres no câncer de mama, depois do tratamento, é recomendável que se perca peso. A perca de peso, depois o esporte e a perca de peso, ela tem relação com melhor resposta à quimioterapia, melhor resposta ao tratamento, melhor resultado. Uhum. Depois a gente sabe disso. Então, que a atividade física, a perca de peso, né, tem para aquelas que tiveram câncer de mama. Então, vale a pena também tratar depois a obesidade. Eu já tive pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama, depois de muitos anos, estão lá bem tranquilos, mas estão acima do peso. Opa, eu preciso perder um pezinho aqui. Né? Então, a gente ajudou já essas pacientes já colocando o balão, mas claro que a gente conversando com o oncologista, mesmo porque essas mulheres, elas tomam, depois de tratado, feita a cirurgia para o câncer de mama, depois de feito a quimioterapia, a radioterapia, elas têm que tomar depois o medicamento, depois por um período. Um medicamento para diminuir a possibilidade, como a gente falou, daqueles hormônios que ficam ali na gordura, de produzir depois hormônios que vão sustentar uma lesãozinha pequenininha, mas que ela foi erradicada. Aí toma remédio. Ela tem que tomar por mais ou menos 5 ou 10 anos. Depois elas tomam, né? Depois do tratamento, do câncer de mama. Ela tem que tomar um medicamento depois por um período prolongado aí depois, para evitar que aqueles hormônios depois, naquele caso das lesões que são susceptíveis, né, a esse tratamento, aí tem que se usar por um período também. Entendi. Você falou que você já viu em exame de imagem lesões quando você fala... É assim, não é? Não sei se eu falei que eu ouvi. Qualquer pergunta me fala que eu vou te responder. Porque você comentou agorinha que você já viu lesões, às vezes, fazendo um exame de imagem. Não. Não? Não. Endoscopia? Não, por endoscopia não dá pra... Não. Não? É o que, assim, na verdade, o que eu falei que as imagens, o exame de imagem deve ser feito precocemente para o diagnóstico. Uhum. Fazer a mamografia ou ressonância para acompanhamento, ou a ultrassonografia, a mamografia digital, de preferência. Porque às vezes quando a pessoa está com obesidade, faz esse exame, aí consegue identificar se tem alguma lesão pré-cancerígena. Isso. Não, dá para se avaliar as lesões. Aí, nesse exame de imagem, que
isso faz parte, esses exames, eu acho que o que você deve estar relacionando aí, que os exames fazem parte da prevenção. A mamografia tem que ser feita a partir do que a gente discutiu agora mesmo. Antes se falava que era de 50 anos, depois, agora, recentemente foi recomendado para se fazer acima de 40 anos de idade, essa mamografia. Então, tem que ser feito com relação aos exames, são para prevenção, porque a partir deles a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue dar o tratamento mais eficiente, um tratamento menos agressivo. Então, é necessário, além de se fazer o exame mesmo, o autoexame, que deve ser feito, fazer esses exames, mas acompanhando, de preferência com o mastologista, né? O ginecologista, as mulheres, sim, devem passar no ginecologista, ele faz a triagem ali. Ele faz o exame, ele solicita a mamografia, ele solicita a ressonância, ele solicita os outros exames necessários, mas se teve alguma dúvida, o especialista para tratamento da mama é o mastologista, não é o ginecologista. O ginecologista faz parte, sim, dos exames de prevenção dele fazer também esses exames, mas o especialista é o mastologista. Quando chegam pacientes com obesidade lá no seu consultório para iniciar um tratamento, você encaminha para esse tipo de exame também? Não, porque eu sempre, em algumas situações, quando é relatado antecedentes da paciente, aí eu recomendo para que ela pergunte se está tudo certo, se ela fez o acompanhamento, se ela tem exames recentes, né? Já que na família já apareceram casos, então tem maior possibilidade de ter o câncer de mama, por exemplo, né? Então sempre elas já chegam relatando. Então, geralmente as mulheres fazem sim a sua rotina, né? E nessa rotina, o ginecologista geralmente ele faz a solicitação desses exames. Na obesidade, a gordura fica muito acumulada também nos órgãos, né? Aqui nos viscerais. Isso. E existe, então, uma maior chance das pessoas que são obesas ter cânceres no estômago, no fígado, no pâncreas e espalhando? Não por conta dessas gorduras ali, porque o processo não é diretamente relacionado à gordura local, mas o que ela causa no organismo. Né? Aquela inflamação, como a gente falou, sobre aquelas questões metabólicas, né? Que pode levar também a aumento de chance, né? De câncer. Né? E no cólon, por exemplo, também tem uma chance maior, mas relacionada com essa, não com a gordura diretamente ali naquela região, mas com o que ela pode causar. Então pode acontecer, pode ir para qualquer lugar, então, né? Independente. Mais nesses que eu citei anteriormente ali, né? O endométrio para a mulher, o câncer de mama, de ovário, de cólon, né? De esôfago, não diretamente, mas pelo refluxo que tem mais nos pacientes obesos, que pode levar ao câncer de esôfago, no aparelho digestivo. Então, tem relação, às vezes direta e às vezes indireta. Entendi. Eu tinha pensado uma pergunta para te fazer e esqueci. Vou fazer uma das perguntas que eu recebi aqui. Isso. Lembrei. Eu li aqui diabetes, aí eu lembrei de hormônio. Você tinha me falado, né, no episódio que a gente falou sobre cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia hormonal. Qual que é a hormonal mesmo? A cirurgia... Bypass? Bem, as duas podem ser, mas mais é metabólica. Cirurgia bariátrica e metabólica. Isso. Né? O bypass ele é mais metabólica. O sleeve menor intensidade, mas ele se resolve também em os casos mais leves, os casos mais iniciais de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2. É que se eu não me engano, você falou que acontece uma liberação hormonal. Na cirurgia, sim. Na verdade, na cirurgia, o que acontece, na cirurgia, como a gente até conversou antes, sobre o que a gente, apesar de ter toda aquela, de cortar o estômago, desviar o intestino, né, o que a gente quer é essa liberação de hormônios. Né, porque a gente tem vários hormônios eles que coordenam essa questão da obesidade, né? São esses hormônios que mandam o comando, o hormônio da saciedade, o hormônio da fome, o hormônio da gordura, né? Porque tem o hormônio da gordura que avisa para o cérebro também que não precisa, para o cérebro, ele não manda mensagem para o cérebro avisando que não é para parar de formar gordura e o cérebro continua produzindo mais gordura, né? Então tem todos esses aí. Olha, a obesidade, ela causa a inflamação, que causa uma alteração hormonal que pode levar ao câncer.
ah, são separadas, assim, hormonal, né, alterações hormonais, inflamatórias e metabólicas. Elas independentes, não ligadas, uma leva a outra não. Independentes, elas podem causar, porque elas causam esses fatores. A inflamação, essa parte metabólica, né, então essa parte hormonal, independente. Às vezes só hormonal já é o motivo de acontecer. Não quer dizer que as pessoas magras vão estar livres, viu, Maria Gabriela, de ter obesidade. E até também são pessoas que também têm possibilidade, mas com a obesidade aumenta um pouco mais a chance. As chances de ter câncer, né? E fazendo a cirurgia bariátrica, ajuda a prevenir o câncer? Sim, se perdeu ali o peso, né? Já chegou no peso um peso menor, sim, vai diminuir a chance de ter esses tipos de câncer, né? Então, mas de qualquer forma, isso não exime a pessoa de estar sempre fazendo os exames preventivos. Ela deve fazer, né? Tem que continuar fazendo. Então, a gente tem que adotar, como a gente falou, se a gente sabe que esse ou aquele fator são fatores predisponentes, não quer dizer que se eu deixei de fumar, se eu deixei de comer aqueles alimentos, se eu estou abaixo do peso, não quer dizer que eu não vou ter essa possibilidade de ter um câncer, melhor dizendo. O tratamento do câncer já é algo bem complexo e que atrapalha muito, né, a pessoa ter qualidade de vida, porque quando ela tá com câncer, aí ela às vezes tem que fazer a quimioterapia para depois passar pela cirurgia. E a quimioterapia é algo que derruba muito a pessoa na maioria das vezes, ainda mais quando tem que fazer várias sessões. Aí eu queria entender se é ainda mais complexo no caso de pessoas que têm obesidade. Assim, na verdade, é uma fase, né, que a pessoa vai fazer. Maria Gabriela, e as pessoas quando vão fazer esse tratamento, apesar de terem câncer e de conseguirem fazer esse tratamento, na maioria das vezes elas respiram aliviadas, falam, mas eu vou conseguir. Esse tratamento aqui, elas vão com satisfação e com muita coragem. Elas vão lá para fazer o tratamento. Porque elas sabem que fazer um tratamento certinho ali, elas vão conseguir. Apesar de, às vezes, ser penoso, ter que passar por algumas situações, de ter que fazer esse tratamento, mas elas vão, na grande maioria das vezes, com muita satisfação ali e realmente elas vão com muita coragem para resolver essa situação. Então, na grande maioria, elas vão tranquilizar. E as pessoas acima do peso, elas ali também elas vão embora. Elas com muita coragem também, elas vão lá e vão para o tratamento e conseguem realmente lidar com a situação. E, como eu falei, às vezes ali é a chave que faltava, falou, opa, realmente a obesidade tem relação com doença grave. Porque, como a gente falou, a obesidade, muitas vezes a pessoa carrega uma culpa, né? Ela sempre fala assim, olha, a obesidade, meu Deus, como é que eu não consigo resolver isso? Ela é estigmatizada. Então, depois que se ela se encontra nessa situação, como eu já te falei, tive pacientes que depois do tratamento foram procurar depois para perder peso, elas também ali, opa, obesidade realmente não está legal aqui, eu preciso de resolvê-la. Eu vi que realmente ela me trouxe problema, além de o câncer tem relação com o diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado, a apneia do sono, a dores articulares, né? Ela vê que aí ela desperta para realmente, opa, eu tenho que fazer algumas mudanças aqui e acaba enveredando lá para o tratamento também da obesidade. Então, essas pessoas que passaram por esse tratamento contra o câncer, que vão depois para tratar a obesidade, parece que elas viram a chave e começam a cuidar mais da saúde. Elas realmente estabeleceram relação ali da obesidade com as doenças ali, né? Elas enxergaram isso aí, né? Então a obesidade por si só não influencia na evolução do tratamento contra o câncer? A não ser naquele caso, como eu falei, no câncer de próstata, com obesidade não tem relação direta com câncer de próstata no homem, né? Claro. Os pacientes que estão acima do peso, eles têm uma chance maior de não ter uma evolução, às vezes, não tão satisfatória, com uma resposta tão satisfatória com os quimioterápicos. Assim, vão responder, mas na grande maioria, graças a Deus, eu falo aqui em exceção de não responder, porque graças a Deus a grande maioria responde muito bem, ou os tratamentos são muito eficientes ali, mas a obesidade tem relação naqueles casos, né, que não tiveram resposta, pode ter uma relação com a obesidade. Teve algum familiar que teve câncer, doutor? Minha esposa já teve câncer de mama já. Ela já tratou, isso há 10 anos atrás, ela era mais jovem. E ela magra, corria e fazia atividade física,
né? E ela teve câncer de mama com 42 anos, fora do grupo de pessoas que tem a possibilidade de, assim, do grupo que tem maior prevalência, maior chance, que já tiveram câncer, né? Que é acima de 50 anos. Ela, com 42 anos, ela fez tratamento, a gente procurou, fez tudo certinho. E ela já tinha feito a mamografia? Mamografia ela fazia antes de rotina, a gente conseguiu pegar na fase mais inicial, já fazia a mamografia desde mais jovem. Por quê? Ela tem casos na família? Tem casos, mas não de mama, né? Assim, tem de primas mais distantes, né? Que ela tem casos, mas ela fez tratamento, já vão se passar 10 anos aí, graças a Deus, foi tudo muito bem. Naquele momento a gente enfrentou com muita coragem ali, e isso já se passou. E ela é atleta, assim, não atleta profissional, né? Amadora. Uhum. Ela faz sua corrida, agora ela tá meio correndo um pouquinho menos lá agora, mas ela faz atividade física com muita frequência desde essa época também. Ela é muito cuidadosa com a alimentação, para você ver também que a pessoa, às vezes, fora do grupo de risco, fora da obesidade também, tem chance de acontecer. É igual a gente comentou, né? São vários fatores. É difícil a gente falar, é isso que causa o câncer, né? Porque não existe assim, algo. A gente sabe naquele grupo onde que a gente tem que ter mais atenção. A gente sabe que esse a gente tem que vigiar mais, né? Mas não que não vai que acontecer, outras pessoas não vai deixar de ter, né? Igual no caso dela, fugiu ali a regra e teve, mas... E ela não tinha nenhum fator de risco relacionado. E como que ela descobriu? Não tinha. No exame, né? No autoexame dela, ela já desconfiou, mas já estava fazendo as mamografias, fazia os exames de rotina, pegou uma fasinha bem inicial ali e conseguiu resolver. E como que foi o início do tratamento? Ela precisou fazer químio? Ela precisou de fazer, ela fez químio, ela fez radioterapia, ela fez o tratamento no momento certo lá. E como que foi o processo, se você não se importar de falar? Como todos os outros também, a gente fez o tratamento como deveria fazer, procurou os profissionais, fez a cirurgia, fez a quimioterapia. Na verdade, ela fez antes a quimioterapia, depois fez a cirurgia, a radioterapia, com muita coragem ali, muita tranquilidade ali, serenidade, né? Pra gente ir lá e fazer o tratamento. E ela fez o tratamento na época certa e tá aí, continua correndo, continua bem. Depois disso, aí que ela começou a correr mesmo depois mais, né? Mas agora ela tá muito bem e depois disso, vida normal. Vida que segue. Foi quanto pra ela. Pode até aparecer, se aparecer alguma coisa depois com os anos, esse curou. Isso tá resolvido. Tá curado já. Amém. Foi quanto tempo? De tratamento? Na época, eu acho que foram 3 meses ou 4 meses, alguma coisa assim. Ainda né? bem. Que até são ciclos que tem que ser feito, né? Num período, era mensal, se eu não me engano. Então, tem 10 anos já. E é um período delicado, porque a pessoa, por mais que ela esteja engajada e tenha fé de que ela vai se comprometer com o tratamento, eu imagino que existe um medo, né? Porque o câncer, a gente... Tem aquele receio, né? Tem aquele medo, né? Também, assim, sempre tem, mas a gente foi... E no caso da mulher, também do câncer de mama e na conta por ter a quimioterapia, que às vezes o cabelo cai, né? A unha enfraquece. A gente também abala a autoestima. Então, qual que é a importância da família nesse momento? Como que a família pode ajudar essa mulher a se fortalecer? O apoio é muito importante, né? Porque na mulher no câncer de mama, por exemplo, a gente vê mulheres que às vezes o marido abandona, às vezes em pleno tratamento. Abandona a mulher porque a mulher está no momento ali que ela está realmente ela está no momento dela, que ela precisa de realmente ali carinho e de atenção, e às vezes ela não dá conta de, às vezes, dar contrapartida de ajudar muito algumas coisas no dia a dia, né? E a gente vê casos de abandono, né? De marido abandonando mulher em pleno tratamento, né? Acontece, né? Então, é o momento de realmente a família estar ali próxima, né? De acolher, de dar todo o apoio para conseguir passar essa fase da melhor forma possível, né? E sem grandes traumas. Algo que a gente nem lembra, viu? Você me perguntou aqui agora, eu não estava nem lembrando direito disso, né? Sobre essa questão do câncer de mama. Isso até é coisa que passou, né? Que está resolvido e que isso pode acontecer nas famílias, né? E para lembrar, né, que na casa de médico também acontece essas coisas também, né? Na casa de médico também voltam nesse assunto hoje em dia, o que ficou no passado. Assim, claro que ela tem a rotina que ela faz acompanhamento, assim,
ela faz o exame dela anual, ela faz um acompanhamento mais próximo ainda, né? Mas é algo que não interfere em nada no nosso dia a dia. Né? A gente tocou a vida e as coisas se resolveram, vamos embora e pronto, tá resolvido isso aqui. Você falou de casa de médico, né? A rotina de vocês mudou de alguma forma depois? Nada. Depois a gente voltou ao normal no dia a dia. Então, um exemplo, né, de que no tratamento do câncer de mama é possível de resolver, é possível de tratar, depois de continuar com a vida muito tranquila. E a gente vê vários exemplos aí, né, de artistas aí que de repente descobriu o câncer de mama e fez o tratamento e estão muito bem, estão resolvidas ali, né? Então, é importante o autoexame, é importante realmente fazer o acompanhamento, tomar essas decisões sobre o que se fazer, procurar os profissionais para que faça realmente esse acompanhamento, para que o resultado seja bem bacana aí. Deus ali nos abençoou ali, graças a Deus as coisas foram muito bem. Entre os cânceres que eu vejo surgindo entre os artistas, tem muitos casos novos de câncer coloretal, né? Tem. Câncer coloretal, a gente tem observado a diminuição assim da faixa etária, sabe? Antes a gente sempre preocupava com as pessoas acima de 50 anos. A gente tem observado pessoas mais jovens, né, tendo câncer de cólon e câncer de cólon mais agressivo, né? Esses cânceres de cólon em pessoas mais jovens. A gente não consegue ainda estabelecer ainda uma causa ainda direta. Isso nos remete que algo nós temos que fazer diferente, igual a gente estava conversando agora mesmo sobre como acompanhar essas lesões, né? Sobre que grupo, que faixa etária que a gente tem que pesquisar. Então, o câncer de colo a gente já tem preocupado já e tem diminuído a faixa etária de acompanhamento desses pacientes, fazer a colonoscopia. Extremamente importante, porque a colonoscopia, a gente sabe que a colonoscopia, a gente consegue fazer o diagnóstico de lesões precursoras há muitos anos atrás do aparecimento de uma lesão, que são os pólipos, as verruguinhas lá do intestino. Essas verruguinhas têm relação direta com o câncer de colo. Só que elas apareceram há 10 anos atrás, elas eram benignas, aí elas foram modificando, são células que têm um processo inflamatório de baixo grau, depois de moderado, e às vezes aí depois evolui para uma lesão mais, aí câncer mesmo, in situ, depois um câncer mais grave. Então a gente sabe que se na colonoscopia ir lá e tirar só já tirou aquele pólipozinho lá, já bacana. A chance de ter câncer de colo diminui bastante. Então agora os jovens também precisam fazer a colonoscopia? Tem que se avaliar os casos no acompanhamento, né, com o coloproctologista, com o gastroenterologista, também para fazer esses acompanhamentos. Ele vai ponderar sobre os exames que ele solicita, sobre os antecedentes, né, de se fazer exames, mas eles devem procurar mais precocemente esses profissionais para que se façam os exames adequados, né? Aí ele vai ver se tem sintomas que podem ter relação ou não com essa possibilidade maior de ter câncer de colo, por exemplo. Então eles devem fazer um acompanhamento. Os mais jovens também. Já apareceu algum paciente no seu consultório com medo de ter câncer? Não, é sempre a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Qualquer dor que dá, a pessoa... Agora mesmo que eu estava entrando aqui pro podcast, aqui, a menina da recepção, ela falou assim, doutor, tô com uma dor aqui do lado esquerdo aqui, ela me falou assim, eu tô preocupado, isso aí. Então as pessoas veem uma dorzinha, meu Deus, é câncer. E assim, não, a grande maioria, todo mundo preocupado com, meu Deus, será que é câncer, né? Então assim, a gente já fica mais tranquilo assim quando a pessoa vem, porque os sintomas que ela já conta pra gente, a gente já sabe já que tem grande chance de não ser, né, de se tratar, porque a gente parte do princípio daquelas situações que são mais frequentes. E qual que é uma dorzinha que geralmente as pessoas acham que é câncer, que vem com medo de ser câncer e que provavelmente não é? Qualquer coisa, dor no estômago, qualquer dessas situações aí, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça dela é câncer. Primeira coisa que já vem é câncer. Isso aqui já é câncer, mas a gente não ignora. Né? Nós médicos, a gente não pode ignorar nenhum desses sintomas. Não que a gente tem que investigar, fazer o exame adequado, né, para que, mas na história clínica, isso vai nos direcionar com relação ao que se solicitar de exames. Não é que, eu queria fazer um exame completo do pé à cabeça, que esse exame vai mostrar. Exames também tem risco também. Exames também tem chance de ter complicações também fazendo exames, né? Então a gente tem que ponderar sobre se vale a pena ou não fazer aquele exame, se tem fundamento ou não.
de se fazer aquele exame, de submeter a pessoa àquele exame sem necessidade. Né? Então, na avaliação clínica, é lá que a gente vai tomar essas decisões, que a gente vai amadurecer através da história, dos antecedentes, é que a gente vai formular tudo isso e vai traçar as estratégias para que a gente faça a conduta mais assertiva, né? E não ter necessidade, porque senão a gente vai ter só um check-up ali, né? Direto, fazer um exame de imagem, um exame que pode ter riscos, né, para a pessoa, a qual ela fala assim, eu queria fazer um exame, um PET scan. Todo mundo fala um PET scan, que PET scan ele vai ver qual que é, ele consegue ver, por exemplo, uma célula que está produzindo em maior, que está tendo mais replicação naquele lugar. Só que isso pode gerar uma confusão enorme. Então, nós temos fases ali. Nós temos a história clínica, a gente consegue depois conduzir isso na grande maioria de forma muito assertiva. Então dá um recado para a pessoa que está achando que está com câncer. Pessoal, procure o médico, converse com ele sem desespero, né? Então, bate um papo com o seu médico, né? Conta as suas aflições. Ele não vai, não tem isso, né? Da gente chegar lá e a pessoa, se ela está com dúvida, tem que procurar sim, né? O profissional, não fica lá sofrendo, né? Maria Gabriela, meu Deus, será que é isso? Não, vai lá. E tem pessoas, Maria Gabriela, que não querem fazer exame, porque falam, meu Deus do céu, se eu fizer exame, se isso for um câncer. E às vezes não é um câncer, mas é uma doença. Só é câncer depois do diagnóstico. E às vezes não, assim, não é câncer, mas é uma doença que traz ali um problemaço para a pessoa. Mas ela tem medo de fazer o exame, né? Ou preconceito também de fazer os exames, né? Ou vergonha de ser submetida a um exame. É mesmo? Tem. A mulher que não quer fazer um exame ginecológico, não quer fazer um exame de mama, o homem que não quer fazer um toque por causa de câncer de próstata, não quer fazer uma colonoscopia por conta de ter vergonha, né, de fazer. Então, também tem essas situações dessa forma. Então, o que deve se fazer é fazer realmente ali na idade, fazer os exames corretos, fazer acompanhamento com sintomas, esclarecer, não ficar lá na dúvida, né? Que se tomara que na grande maioria se passe mesmo por algo que seja fácil de resolver, né? Como uma dor no estômago, uma gastrite simples ali, já vamos resolver e sem grandes preocupações. Por isso que é bom que a gente tenha essas datas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, para conscientizar, porque é muito ruim a gente perceber que as pessoas têm vergonha ou têm medo de fazer os exames. Fica bem em evidência, né? Assim, que é necessário de se fazer essas prevenções, né? Então, esse mês do Outubro Rosa, de lembrar as mulheres, de realmente dar essa importância, né? Para fazer os exames, para saberem se elas têm câncer de mama ou não. Então, graças a Deus não tem, né? A grande maioria, mas é importante. Pega lesões precoces, lesões ali que tem possibilidade de fazer a cirurgia, de fazer o tratamento certinho lá, porque isso que a gente quer. E você... Diagnóstico precoce. Diagnóstico, gente, qual que é? A prevenção é o melhor na verdade, elas falam, vou fazer um exame de prevenção de câncer de mama. Na verdade, eu não vou prevenir o câncer de mama. Eu vou fazer um diagnóstico precoce para o câncer avançado. Então, na verdade, não é que eu vou fazer algo que eu vou prevenir o câncer de mama. Prevenir seria, no caso, de diminuir, de fazer a sua parte, né? De perder peso, vai ajudar a diminuir a chance de câncer de mama, né? Então, alimentar melhor, isso vai ajudar. Mas a prevenção realmente são esses exames para o diagnóstico precoce ou de esclarecer que está tudo bem, que não precisa ser feito mais nada. E você acredita que, de fato, campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul têm efeitos reais? Acredito, e tem. Tem efeitos reais, sim, porque as pessoas sempre vão estar alertas, né, de que isso fica mais em evidência, a própria sociedade, a mídia dá mais ênfase e lembra para as pessoas que elas têm que fazer esses exames, que elas têm que ter esse cuidado, né? Que para ela fazer um examezinho ali da mama em casa e já conseguir visualizar algo diferente ali, então isso é extremamente importante. Perfeito. Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer algo aqui muito legal que vai ajudar todo mundo. Porque a gente já percebeu que tratar e prevenir é melhor do que tratar, que exames também têm riscos de complicações e que
o câncer pode ter um tratamento bem complexo, às vezes a gente não sabe como que ele vai evoluir, não existe uma única causa, então a gente precisa o quê? Tratar. Isso também tem muito a ver sobre qualidade de vida. Então, como você, que é especialista nessa área, lida com obesidade e tratamentos da obesidade há muito tempo, sua esposa teve câncer de mama, então eu tenho certeza, não tenho certeza, né, mas isso pode ter abalado a família inteira. Então, eu queria saber como que você cuida da sua saúde. O que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme? Dormir bem, dormir cedo. Já começando do sono, dorme aí, então vamos começar de lá. Dormir mais cedo, ter um bom sono, um bom repouso, isso ajuda bastante. Né? Também fazer atividade física, eu corro, eu vou para academia, eu faço minha atividade, procuro minha alimentação ser uma alimentação mais saudável possível, né? Açúcar, eu retiro quase completamente açúcar. Não tomo refrigerantes, né? Então na alimentação com mais verduras, também no dia a dia, proteína, pensando também na questão da obesidade, mais alguns alimentos durante o dia, em horas certas. Então, ter os momentos de relax, né? Anti-estresse, né? Também no dia a dia, isso também é extremamente importante. E viver. Importante é viver bem, viver do jeito que você gosta, né? Não tem parâmetro para mim falar, isso é o melhor para mim, né? Eu gosto dessa forma, eu gosto de ficar lendo ali, eu gosto de fazer muitas leituras, né? Então isso de ter conhecimento sobre alguns assuntos específicos, aí que depois uma hora nós vamos conversar sobre esses assuntos que eu gosto de ler muito. Legal. Então é viver bem, né? Ter essa tranquilidade. Isso não quer dizer que a gente tá, como a gente colocou aqui agora, que a gente está isento, né? Minha esposa fazia tudo certinho, mas o diagnóstico precoce foi fundamental. O diagnóstico precoce foi extremamente importante, que a gente conseguiu fazer ali rapidamente aquele diagnóstico e já partir para o tratamento, né, de uma doença que se não fosse feito o diagnóstico precoce, já estaria em situações bem complicadas. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento, fazer os exames, né, sem alarde, sem nada de medo, né, disso. Não, coragem, vamos lá, nós precisamos de ver. Porque as pessoas falam, elas pensam assim, eu fui no médico, não tinha nada e cheguei lá e arrumei um tanto de doença. Na verdade, a gente conseguiu pegar ali uma doença que não estava aparecendo, mas daqui a pouco ali ia gritar, ia acontecer algo mais grave. E de fatores predisponentes para situações mais graves, como a gente colocou no pólipo. A gente conseguiu, o pólipo não tem sintoma nenhum, na grande maioria das vezes, grande maioria das vezes, não tem sintoma nenhum, mas a gente pegou e descobriu que ele tinha lá, a gente retirou e tirou aquela chance de ter um câncer, que aquela pessoa ia evoluir. Então, a pessoa viver bem, né? O recado é esse, viva bem, alimente bem, né? Produza alimentos mais naturais possíveis, né? Faça coisas que você tenha prazer de fazer, sem exagero, sem saúde, atrapalhar os outros. Também. Equilíbrio. É importante. Nosso último episódio foi sobre metanol, bebidas alcoólicas, e a pergunta que não quis calar e que eu não fiz também é, você bebe? Sim. Sim, o quê? Claro, mas sim, uma cerveja ali com a família, um vinho com a esposa ali, de pequena quantidade ali, né? Então, a gente tudo com moderação, sem exageros, né? Sem nada te atrapalhar no outro dia, de preferência nos finais de semana, né? Um ou outro ali, né? Que a gente está acompanhando da esposa, dos amigos também, os amigos também é legal ali, a gente tá acompanhando, então, sim, é possível sim de beber e sem exagero, sem nada de te atrapalhar no dia a dia. Uhum. Para quem tem obesidade, cerveja é pior? É melhor tomar destilado? Existe algum... Tem aquela questão do carboidrato mesmo, que a cerveja por si só ela é calórica, né? Cada cerveja ali, uma latinha de cerveja, garrafinha de cerveja ou uma dose de vinho, ela equivale mais ou menos 150 quilocalorias. Então, 4 cervejas vão ser 600 quilocalorias, né? Ela sozinha, mas geralmente acompanhada também de comidinhas ali. Então, ela é calórica. E sem dizer também na inflamação da bebida também, que ela vai causar no organismo, né? Então, vai sobrecarregar fígado, tem uma desidratação do músculo, a pessoa no outro dia fica muito fadigada, né? Muitas vezes com aquela bebida. Então, isso vai fazer com que ela tenha menos atividade ainda no dia seguinte, que ela não vai conseguir ter um bom desempenho. Então, tem que tomar esses cuidados aí com a bebida, que ela pode realmente fazer esses
nessas situações aí. Só de vez em quando, né? De vez em quando ali, tranquilo, anti-estresse. O que mata muito no dia a dia também é o tal do estresse. Então você tá ali descontraído, no ambiente familiar, ali com amigos ali, no momento de descontração, vai muito bem, sem exageros, né? Perfeito. Muito obrigada, Obrigado, doutor Maria Márcio. Gabriela. Eu adorei o nosso papo hoje. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até logo com mais conversas leves.